Boa noite a todos, graça e paz, esperar o povo entrar. Quem estiver entrando, vai fazendo joinha, vai assinando com a mãozinha. Já tem uma pessoa conosco. Cadê o povo? Boa noite, povo de Deus, graça e paz. Mais uma noite o Senhor nos concedeu para estarmos aqui ministrando a palavra do Senhor. Tem coraçãozinho aí, né, Priscila? Priscila Paris está conosco. Daqui a pouco já vai aparecendo algumas pessoas. Boa noite, minha filha. Deus abençoe sua vida. Quem mais está conosco? Vou acenar aqui para você. Vou acenar aqui para o Jonas. Hoje o Senhor me trouxe aqui com uma palavra de encorajamento para um guerreiro muito forte e valente, mas que tinha que ter ousadia para vencer os seus inimigos internos, para poder ajudar aquele a quem recusou ajudá-lo, aquele quem recusou estar com ele. E o pior, aquele que estava dentro da sua casa o rejeitou. Eu quero que você entenda que tem que ter coragem, muita coragem, para estender a mão para quem nos fere, para quem nos magoa. Mas uma pessoa cristã é exatamente dessa forma que ela se comporta. E antes de darmos início à palavra do Senhor, eu quero começar com uma oração. Gente, deu um PT aqui. Alguém tá me ouvindo direito? Acena com a mão aí. Tá ouvindo, gente? Tá tudo ok o som? Quem que pode me dar um retorno? Tá tudo ok aí? Tá mudo? Não, viu? Tá mudo. Gente, tá mudo? Cadê os comentários? Deixa eu ver aqui. Tá ok, Pri, o som? Está sim. Então vamos orar para iniciarmos, gente. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, aqui está, Pai amado, mais uma vez, Pai amado, para estarmos ministrando. Senhor, em nome de Jesus, que acampa os teus anjos aqui, Pai, em volta dessas pessoas que me ouvem também, Senhor. Pai, cobre cada um com o teu santo sangue. Pai amado, trabalha para que venha ter um solo fértil para receber a tua palavra, Senhor. Que todo sentimento contrário, todo embaraço, toda mentira, toda potestade, todo levante sobre a vida dos seus, caia por terra pelo nome de Jesus, Pai. Pai, envolve cada um com o teu santo sangue, envolve cada um com o teu abraço, com o teu aconchego. Pai, entra nos lares, entra nos hospitais, entra em leitos de hospitais com pessoas enfermas, pessoas acamadas, que elas venham receber a tua palavra pelo poder que há na autoridade do teu nome, Pai. Que toda obra contrária, toda mentira venha cair por terra, que toda religiosidade, que toda fuga, Pai, que às vezes o inimigo coloca, venha ser destronado, toda obra maligna, e que a tua manifestação venha ser de uma forma tão real, que nós possamos vivenciar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. E eu quero dar início para falar para vocês que o Senhor me deu um homem chamado por Jefté. Ele era um homem valente, um homem guerreiro, e essa palavra está no livro de Juízes 4:11, que eu vou ler só o início, ó. Jefté era o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta e o seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu os filhos, e quando estavam grandes, expulsaram Jefté do seu convívio, e dizendo: você não vai herdar nenhuma herança nossa. Então Jefté fugiu.
dos seus irmãos e se estabeleceu na terra de Tobi. Ali, com um bando de vadio, uniu-se a ele e eles o seguiam. Amém? Eu vou contar a história de um rapaz pelo nome de Jefté, que era filho de uma prostituta com Gileade. Só que chegou um momento que os filhos legítimos cresceram e houve conflitos entre os irmãos de dentro da casa de Jefté, de dentro da casa de Gileade, o seu pai. E esse irmão, que era fruto de um relacionamento extraconjugal, e as escrituras sagradas narram que esse fruto desse relacionamento era com uma mulher prostituta. E durante muitos anos esse rapaz Jefté, ele foi negligenciado dentro da sua casa. Durante muito tempo esse rapaz, ele foi tratado de uma forma diferente. Só que o que eu acho mais lindo é que quando se inicia o texto falando de Jefté, o texto já inicia dizendo: ele era um grande guerreiro valente. Existiam as qualidades em Jefté que o próprio Deus colocou nele. Mesmo ele vindo de uma linhagem que dentro desse contexto familiar não era agradável para os irmãos conviver com Jefté. Porque Jefté, além de ser fruto de um relacionamento extraconjugal, ele era alguém diferenciado dentro da família dele. Hoje eu vou falar muito de preconceitos, hoje eu vou falar muito de pessoas que valoriza muito a sua linhagem, mas eu quero que você entenda que antes de vir a linhagem, tem algo que Deus entrega para determinadas pessoas que não tem nada a ver com a sua linhagem. Tem momento que Deus faz pessoas serem diferenciadas entre os normais com aquilo que Deus deu. Jefté era um diferente no meio dos iguais. Haja visto que ele veio de um relacionamento extraconjugal e ele era marcado por isso. Só que ele era marcado de uma forma negativa, porque quando as pessoas olhavam para ele, via ele fruto de um relacionamento extraconjugal, e pior, a mãe dele era uma prostituta. Só que o que eu acho lindo e maravilhoso é que o Senhor o vê como um guerreiro valente. Eu quero que você entenda que você não tem que se ver como as pessoas te veem, e você não é responsável pela sua linhagem. Você não é responsável pela sua paternidade terrena, para sua parte filial. A sua parte filial paterna ou materna não tem nada a ver com a sua característica humana dada da parte do Senhor. O Senhor fez Jefté diferente, mesmo ele sendo filho de uma prostituta. E lá na frente você vai observar que esse rapaz, ele era tão diferente, que quando o povo de Israel se viu em meio a apuros, teve que voltar atrás de Jefté. Deus não olha para a sua origem. Deus não vê da onde você veio, sabe por quê? Porque antes de você adentrar no ventre da sua mãe, você já foi um projeto do Senhor. Você já foi algo que o Senhor estabeleceu antes da fundação do mundo. Era assim na vida de Jefté. Jefté, ele era excluído dos irmãos. E ele tinha um pai que negligenciava ele. Porque se você ler o texto, você vai observar que os irmãos de Jefté falaram assim: você não vai herdar conosco a herança que é do nosso pai e da nossa mãe, porque você é um filho ilegítimo. Eu quero que você entenda que existem filhos ilegítimos, mas todavia você é um herdeiro, um filho genuíno daquele que te formou antes da fundação do mundo. Pode sim existir filhos ilegítimos dentro de uma paternidade, dentro de um relacionamento, mas não existe filhos ilegítimos da parte do nosso Deus.
Porque o Senhor, Ele levanta quem Ele quer e Ele escolhe quem Ele quer. Ele tinha escolhido justamente esse menino. Sabe o que o Senhor mostra? Que mesmo dentro da casa existem confrontos, existe preconceito, existem guerras sendo travadas, mas quando o Senhor levanta alguém com algo diferenciado, queira os seus amigos, seus irmãos, as suas comunidades, o lugar que você frequenta ou não, você vai se destacar com aquilo que o Senhor te deu. Era isso que aconteceu com Jefté. Paz, Kátia, Deus abençoe sua vida. Então, amados, eu quero que você entenda que você não é responsável pelo comportamento do seu pai, que você não é responsável pelo comportamento da sua mãe, que você não pode ser estigmatizado por algo que a sua família fez. Porque o Senhor, Ele quer mudar a história sua baseado naquilo que Ele já determinou desde o princípio. As pessoas iam para cima de Jefté, jogando sobre as costas dele algo que ele não teve a possibilidade de escolher. Porque você não pode escolher de que ventre você vai nascer. Só que o que eu acho mais lindo e maravilhoso é que Jefté entra para a galeria dos heróis da fé lá em Hebreus, junto com os outros que fizeram história dentro das escrituras sagradas. Eu quero que você saiba que mesmo você sendo negligenciada dentro da sua própria casa, o Senhor quer fazer algo de diferente na sua vida. Porque o seu caráter não é medido pelos seus pais e nem pela sua parentela. O seu caráter é medido baseado no seu relacionamento com o próprio Pai Celeste. E era exatamente isso que fazia de Jefté um homem diferenciado. Porque sobre a vida dele tinha uma promessa. E quando Deus dá uma promessa, Ele não olha da onde você veio, Ele simplesmente manifesta o seu poder na sua vida. E nós vivemos numa sociedade que mede o ser humano por classes sociais. Nós vivemos numa sociedade que as pessoas valem o seu dinheiro, o seu prestígio, o seu poder político, a sua influência. E eu quero que você entenda que você não vale baseado no que você tem, mas o seu valor é baseado naquilo que você é com o próprio Pai. Quando Jefté não aguenta a pressão de dentro da sua casa, ele foge. Ele foge do seu lar. Na realidade, ele é expulso de dentro da sua casa. Só que ele não aguentou e ele foge, e as escrituras sagradas narram que ele foi se envolver com grupos de vadios. Jefté, ele sai, ele se envolve com bandidos. Só que ele era diferenciado. Mesmo se envolvendo com pessoas que não tinha nada a ver com o seu estilo de vida, ele fez a diferença dentro desse grupo. Sabe o que a escritura diz? Que Jefté, ele não se corrompeu. Sabe por quê? Porque o seu caráter, mesmo estando diante de pessoas com um caráter duvidoso, com uma inclinação para a maldade ou para a promiscuidade, você é um eleito do Senhor, você é diferente. Mesmo Jefté se envolvendo com pessoas que não era favorável aos olhos de Deus por causa de uma conduta, ele não era um marginal, ele não era um bandido. Aquela situação não influenciou o caráter dele, porque o caráter dele era de Cristo. Às vezes existem momentos que nós estamos vivendo, que são pessoas que acabam nos levando por um certo relacionamento de amizade, mas o Senhor vai chegar um momento que Ele vai te tirar dali. Ele vai falar: aí não é o seu lugar, minha filha. E se Ele não te tirar, Ele vai enviar alguém para tirar você. Sabe o que aconteceu? As pessoas de Gileade tiveram que ir atrás de Jefté
porque estava tendo um conflito dentro de Israel. E descobriram a característica que Jefté tinha, porque ele era um guerreiro valente. Quando Israel se viu em apuros, lembrou da característica que o Senhor tinha dado para Jefté. E as próprias pessoas que expulsaram ele de dentro do seu ambiente, de dentro da sua casa, de dentro da sua pátria, tiveram que ir atrás de Jefté para pedir abrigo, para pedir socorro. E eu acho mais interessante que quando Deus quer fazer algo, ele transforma um ambiente favorável para as coisas acontecerem da forma que Ele quer, da forma que Ele estabeleceu. Deus abençoe sua vida, Fran, minha querida. Então, quando Deus está no projeto, ele transforma ambientes favoráveis para mostrar para aquele povo que aquele que Ele expulsou seria aquele que seria capaz de trazer a vitória para o povo de Israel. E os mesmos que expulsaram ele tiveram que ir lá e reconhecer e fazer uma proposta para Jefté. Só que daí você vê o caráter do ser humano baseado no relacionamento com Deus, porque chega um momento que às vezes Deus promove algo que você nem imagina. Você acha que Jefté imaginava que os próprios que humilhou ele a vida inteira, por causa do passado dele não, por causa do passado da mãe dele. Você acha que aquele pai que era negligente dentro do lar, imaginava que um dia ia ter que pedir ajuda para esse filho? Você acha que os irmãos deles se sentiram confortável nessa situação de buscar aquele que eles mandaram embora? Deus trabalha nessa dinâmica. Deus trabalha nessa dinâmica. Deus, ele sempre vai honrar alguém que ele escolheu. Então, se você está vivendo hoje um momento de humilhação, de abandono, se você está sendo negligenciado por aquele que tinha que te amar, que era o caso de Jefté, o pai dele não se posicionou. Você lê o texto é lindo, mas você não vê o pai dele se posicionando acerca da maldade que os irmãos dele estavam fazendo para Jefté. Sabe o que vai acontecer? Vai ter momento que pessoas vão se negligenciar a seu respeito. Elas não vão te defender. Elas não vão se posicionar. Vai ter uma roda falando mal. Não vai ter um que vai te defender lá no meio. Mas acontece que Deus está vendo todas as coisas. Mas vai chegar um momento certo que aqueles que te negligenciaram, que foram omissos a seu respeito, vai lembrar as características que o próprio Deus colocou em você e que eles não têm. Às vezes você vai ser expulso de ambientes porque aquilo que você carrega é justamente aquilo que o inimigo vê e implanta na mente das outras pessoas para te expulsarem desses ambientes. Os irmãos de Jefté expulsaram ele por 2 motivos. Por causa de dinheiro. Porque no texto diz que os irmãos disseram assim: você não vai herdar conosco o patrimônio do nosso pai, porque você é um filho ilegítimo, porque você é um filho de uma prostituta. Aí mostra o caráter do homem, que privilegia mais o seu patrimônio, mais os seus bens, do que uma vida. Fora isso, com certeza esses irmãos enxergaram uma característica que eles não tinham. Porque o texto narra que ele era um guerreiro valente. Quer característica melhor do que essa? Porque para sobreviver num mundo de interesses, tem que ter essa característica de ser guerreira
e valente. Aí você prevalece. Aí você vai para frente. Aí você vai para cima. Só que essa característica de guerreiro e de valente, ela foi dada pelo próprio Deus para Jefté, não para os seus irmãos. Então isso mostra, independente da sua linhagem, de quem é o seu pai, sua mãe, existem peculiaridades que você herdou, mas não foi da sua filiação. Foi do nosso Pai eterno. Foi do nosso Deus. Então valoriza aquilo que você herdou do nosso Deus e vai para cima. Quando o Jefté se envolveu com esses homens não conseguiram mudar a essência dele, porque a essência dele era de Deus. E ele se destacava mesmo ao meio desse povo. E como eu havia falado que o nosso mundo fala muito a respeito de classes sociais. Ele era uma pessoa diferenciada, não naquilo que era favorável a ele, dentro do seu familiar. Ele era privilegiado por Deus e rejeitado pelos homens. Só que eu quero que você entenda algo da parte de Deus. Fica sendo da parte do Senhor, sendo privilegiado por Ele. E continue sendo rejeitado por os homens. Que vai chegar o momento que esses próprios homens que te rejeitaram, como foi na vida de Jefté, tiveram que reconhecer que Deus era na vida dele e tiveram que buscar ajuda para Jefté. E quem revela isso é a própria Escritura. Então você não precisa ser advogado de você mesmo, porque você tem um pai. Aqui nós estamos no livro de Juízes. Você tem um pai que é juiz. Você tem um pai que é pai mesmo. Ele não negligencia você, porque as Escrituras dizem assim: ainda que um pai e uma mãe se esqueça de um filho, todavia eu estarei com você, porque você é meu filho amado. O Senhor te tem como filho amado. Ele não olha do ventre que você saiu. Ele não te vê como filho de uma prostituta. Sabe por quê? Porque Ele vê você como um filho amado. E foi dessa forma que o Senhor trabalhou na vida de Jefté. Ele tinha um pai omisso, mas ele não tinha um pai omisso lá no céu. Eu quero que você entenda que aqui na terra as pessoas vão se omitir em relação a você, mas todavia você tem que permanecer firme, porque Deus, Ele não te deixa de escanteio. Sabe por quê? Porque Ele sempre vai criar um ambiente favorável para ir buscar você lá na terra do seu abandono. Deus vai criar um ambiente favorável para ir buscar você lá na terra do abandono. Foi o que aconteceu. Para poder derrotar os inimigos de Israel, tiveram que te buscar lá na terra do seu abandono. Sabe o que eu lembro? Eu lembro da história de José. José também foi um desse, que os seus irmãos tentaram matar. José também foi um desse, que os seus irmãos o venderam como escravo. Mas mal sabia eles que o que eles estavam fazendo de maldição na vida dele ia transformar em bênção. E que futuramente José seria um que traria suprimento para o povo do Egito e para o povo da família do próprio José. Vai chegar um momento que pessoas vão ser colocadas posta uma à outra. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não admite pessoas que colocam a mão naquele que Ele escolheu.
Na vida você vai entender que quando você está do lado de Deus, você sempre vai sair vitorioso, sabe por quê? Porque Deus, ele nunca entra numa batalha para sair derrotado. Era exatamente isso que o povo de Israel entendeu. Nós temos Jefité, nós temos um guerreiro levantado por Deus. Então você tem que entender que você tem que recorrer àquelas pessoas que Deus levantou. Os irmãos de Jefité tiveram que ir recorrer para ele, aquele que foi rejeitado. O Senhor trabalha nessa dinâmica. Ele sempre vai dar preferência para aquele que tem algo diferente. Olha aqui que diz nas escrituras. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra, os líderes de Israel, de Gileade, foram buscar Jefité em Tobi. Olha que falaram para ele: venha, seja conosco, seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Além de ir atrás de Jefité, eles fizeram uma proposta para Jefité ser comandante deles. Só que mais do que isso, ele foi, além de ser um comandante militar, aqui nas escrituras está dizendo que Jefté se levantou também como aquele que lidera o povo de Israel. Ele foi colocado num papel de destaque, sabe por quê? Porque você pode até hoje estar num momento de inferioridade, mas Deus levantou você para ser esse comandante aqui, que vai liderar, que vai comandar, que vai ajudar, que vai entrar na guerra do seu irmão. Jefité, ele não foi indiferente quando esse povo precisou de ajuda. Ele foi ajudar. Então eu quero que você entenda que quando você oferece a sua mão de obra para aqueles que te feriram, que te magoaram, que te oprimiram, que te negligenciaram, que foram omissos, Deus vai fazer você entrar na guerra e sair dela vencedor e vitorioso. E você não vai trazer a vitória só para você, você vai trazer a vitória para você e para os demais. Foi o que aconteceu. Só que isso daqui revela o caráter de Jefté, porque ele tinha total liberdade para dizer: eu não quero. Porque agora que vocês estão precisando de mim, vocês vêm atrás. O texto fala essa palavra que Jefté falou. Jefté falou: quando vocês precisaram de mim, vocês vieram atrás. Mas quando vocês quiseram me descartar, vocês também me descartaram. Só que mesmo com esse sentimento, ele não negou ajuda. Ele se envolveu com aqueles que negligenciaram ele, que expulsaram ele. Aqui já mostra um caráter cristão que Jefté tinha e que seus irmãos não tinham. Mas tiveram que reconhecer que Deus era na vida dele. Ele foi eleito a comandante daquela nação para poder guerrear. E ele foi levantado como um dos juízes para liderar o povo de Israel. Não fique triste, querido, se você estiver num momento de ser expulso. Saiba que nesse trajeto, Deus está forjando o seu caráter. Deus está te amadurecendo. É no deserto que o nosso relacionamento de intimidade com Deus se manifesta. Foi no meio da rejeição que Jefté entendeu que ele não tinha que esperar nada do seu pai, porque o seu pai ele omitia, mas ele esperou daquele que sempre está do nosso lado, que é o próprio Deus. Vai chegar o momento que nós não temos que buscar abrigo aonde não tem abrigo. Sabe por quê? Porque o ser humano ele só pode oferecer aquilo que ele tem. Você sabe por que Jefté ajudou os seus irmãos e a nação de Israel? Porque ele tinha algo para oferecer que os demais não tinham.
Então eu quero que você entenda que o ser humano, ele só oferece aquilo que ele tem. E se você recebeu de alguém algo que não foi legal, algo que te feriu e te machucou, que você use isso como combustível para você não ficar paralisado, porque você não é baseado na opinião dos outros. Você é baseado na opinião daquele que te criou desde antes da fundação do mundo. Por isso, querido, não fique triste, porque chegará o momento que nós vamos ser expulsos desses ambientes, de dentro da nossa casa, de dentro do nosso lar, às vezes de dentro da nossa comunidade. Aconteceu isso com Jesus, eu fiz um vídeo e postei ontem acerca disso. Só que é Deus forjando o nosso caráter. É Deus querendo mostrar, revelar a nossa essência. E nós não temos como princípio a maldade do outro para agir da mesma forma. Eu não posso fazer com os outros aquilo que me fizeram, porque senão eu vou ficar no mesmo nível de igualdade. A maldade do outro não tem que corromper você. Ela vai servir para lapidar você, para você ser melhor do que você sempre será e sempre foi. Foi o que aconteceu com Jefté. A maldade dos irmãos dele não forjou o caráter dele para ele pagar com a mesma moeda. Nós vivemos numa sociedade que é assim, que algumas pessoas querem pagar com a mesma moeda, mas daí você não faz o diferencial. Pagar com a mesma moeda é ser igual àquele que te feriu. Pagar com a mesma moeda é fazer igual àquele que te traiu. Pagar com a mesma moeda é fazer igual àquele que te negligenciou. Rose Silva está conosco. Deus abençoe sua vida, minha querida. Então, meu querido, não pague. Porque se Jefté fosse pagar com a mesma moeda, ele não teria se levantado líder de Israel. Ele não teria esse cargo militar como comandante. Sabe o que fez a diferença na vida dele? É que quando o povo estava em apuros, ele cedeu a sua mão de obra como um guerreiro valente e levantou um exército para guerrear as guerras do seu povo. Às vezes nós estamos no meio desse povo que nos manda embora, mas é esse povo que é nosso, sabia? Sabe por quê? Porque no meio desse povo as pessoas vão ver a face daquele que nos criou. E nós fomos feitos imagem e semelhança daquele que nos formou. Por isso que nós somos diferente no meio de iguais. Por isso que às vezes, diante dos ambientes, nós enfrentamos perseguições. Por isso que às vezes, em certo contexto, as pessoas não têm nada legítimo contra você, mas elas se levantam. Foi exatamente o que aconteceu com Jefté. Que culpa tinha ele que o pai dele se envolveu com uma prostituta? Nenhuma. Mas você sabe o que eu acho interessante? Que ele não ficou ali lambendo suas feridas por causa da sua filiação. Ele não ficou. Eu quero que você entenda que independente da sua mãe, do seu pai, você não tem que viver uma vida de sofrimento. Às vezes as pessoas se lamentam: por que eu nasci nessa família? Por que esse é meu pai? Por que esse é minha mãe? Minha filha, Deus te fez diferente dentro da sua família para Deus trazer a luz dentro da sua casa, e às vezes é através de você. Sabe o que aconteceu? Através de Jefté, Deus entrou e mudou todo aquele contexto. Só que a nossa fala denuncia quem a gente é. Se nós ficarmos murmurando, a gente não vai enxergar isso. Mas sabe o que a gente tem que fazer? Pegar essa realidade e ressignificar ela.
E falar, eu não sou baseado no que a minha mãe foi. Eu não sou baseado no que meu pai foi. Eu não sou baseado na violência. Eu fui marcada por uma violência urbana dentro da minha própria casa. Eu fui marcada. Eu fui uma pessoa que tive a orfandade cedo dentro da minha casa. Eu fui uma pessoa que vi pessoas dentro da minha família com envolvimento com drogas e morrer por causa disso. Eu vi, só que isso não mudou o meu destino profético, sabe por quê? Porque tem coisas de ruins que acontecem na nossa vida que servem como parâmetros para nós compararmos e não seguirmos a mesma linha de raciocínio daquelas pessoas. Sabe o que eu quero que você entenda? Que está na sua mão ser uma pessoa melhor. Que a decisão é sua. Que a escolha é sua. E que ficar se vitimizando não vai mudar a sua vida. Pelo contrário, vai fazer você ficar paralisado. E o medo, ele paralisa. O medo deixa a pessoa estagnada. Quando Jefité sai de dentro da sua casa, ele saiu frustrado, triste e rejeitado. Mas se você ler o texto, você não vê ele lambendo suas feridas, suas frustrações, os seus medos. Porque sair de dentro da casa dá medo. Sair sem estrutura dá medo. Só que quando você tem entendimento de quem é o Deus que você serve, você pode ir com medo, mas é o Senhor que vai providenciar abrigo, casa. É o Senhor que vai zelar pela sua vida. É o Senhor que vai guardar a sua entrada. É o Senhor que vai guardar a sua saída. Mesmo eu sendo marcada por violência, eu não poderia aceitar aquele contexto dentro da minha vida. Porque nós temos dentro de nós o poder de escolha. Jefité, ele escolheu. Ele escolheu sair de dentro da sua casa, mas ele continuou guerreando. Ele continuou aquele valente. Ele continuou perseverando. Ele continuou firme e chegou um momento que os seus irmãos tiveram que ir atrás dele. Não se deixe se levar pelaquilo que as pessoas da sua casa te fizeram de mal. Jefité não se deixou se levar pela maldade dos irmãos dele. Pelo contrário, ele se ressignificou tudo isso e ele pôde abrir mão do seu ego e falar: eu vou entrar nessa guerra. Eu aceito a proposta de ser líder. Eu aceito a proposta de ser um comandante militar com um exército. Você acha que quando ele voltou, ele foi olhado da mesma forma? Não. Sabe por quê? Porque quando Deus quer honrar alguém, Ele mostra para os outros quem é você. Jefté, ele não precisou denunciar o caráter dele, falar que ele era forte, falar que ele era valente. Sabe quem demonstrou isso para a nação inteira de Israel? O próprio Deus. E sabe o que o Senhor ministra no meu coração? Que quem vai mostrar para o homem quem é você, quem é o Deus que você serve, é o próprio Senhor. Nem que o Senhor crie ambientes favoráveis para isso acontecer, que foi o que aconteceu. Quando o povo estava em apuros, sofrendo a opressão do povo inimigo, eles lembraram quem era aquele que eles tinham expulsado e mandaram chamar. Vai chegar o momento que o Senhor vai mandar te chamar. Porque as características que o Senhor colocou em você, as características que o Senhor colocou em você, é justamente isso que estão procurando.
As pessoas estão procurando algo que existe em você. Então permaneça. Permaneça com aquilo que o Senhor entregou para você. Permaneça no seu chamado. Permaneça no seu dom. Acredita você em você mesmo. Porque tem muitas pessoas que não acreditam. Mas você é responsável por aquilo que você tem que acreditar. Porque aquilo que quem colocou foi Deus. Jefté acreditou que ele era um forte guerreiro. E ele não se deixou se levar pelos seus inimigos. Você já imaginou? Ele se envolveu, aqui está dizendo, com vadios. E se ele tivesse virado um alcoólatra, um depressivo, um bandido, ele não teria se levantado como comandante militar do povo de Israel. O que eu quero que você entenda é que mesmo diante de um ambiente desfavorável, um ambiente corrupto, você tem que ser aquilo que o Senhor estabeleceu desde um princípio. Porque o ambiente não forja o seu caráter está dentro de você e o seu caráter foi forjado por Deus. Foi exatamente isso que ele fez. A maldade do outro não tem o poder de deformar você. Foi exatamente isso que aconteceu com Jefté. A maldade do pai dele negligente, a maldade dos irmãos dele, a pobreza, a marginalidade, a criminalidade, não teve poder de deformar o caráter dele. Porque caráter, quando é dado por Deus, você pode até estar envolvido no meio de pessoas que não prestam, mas ali dentro você vai fazer a diferença, como Jefté fez. Sabe o que eu acho lindo? A história de Davi, porque Davi ele era um rejeitado pelas pessoas, porque as pessoas viam nele algo que elas não tinham. Saul perseguiu muito Davi, mesmo ele sendo rei, ele perseguia Davi, porque ele sabia que Davi tinha algo que ele não tinha diante de Deus. Ele foi um homem levantado rei, mas rejeitado pelo próprio Deus. Saul. Sabe por quê? Porque o caráter de Saul era contaminado pelo ego, pela luxúria, pela fama. E quando a pessoa ela é contaminada pelo ego, pela luxúria, pela fama, ela é rejeitada pelo próprio Deus. E sabe o que as escrituras narram? Que Davi, ele preferiu fugir de Saul, mesmo ele sendo uma pessoa íntegra, levantada por Deus para substituir Saul. Ele não colocou a mão no ungido de Deus, mesmo esse ungido de Deus sendo rejeitado pelo próprio Deus. Sabe o que faz Deus rejeitar pessoas? Caráter deformado, pessoas de má índole, pessoas maldosas. Foi o que aconteceu com Saul. Quando Saul achou que ele era algo e parou de consultar a Deus, ele denunciou o caráter arrogante dele. E Deus levantou outro no lugar dele. E sabe o que Davi fez? Ele fugiu. Ele foi se juntar com esse tipo de pessoas. Pessoas rejeitadas, pessoas marginalizadas, pessoas que a sociedade não dava nada. Pessoas consideradas bandidas. Só que o caráter de Davi era tão lindo e maravilhoso que ele conseguiu levantar um exército com pessoas que a sociedade não dava nada. Olha o poder de um caráter de Deus na vida de um cristão. Você tem o poder de trazer a sua essência boa para aquelas pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que você. Davi estava mostrando para aqueles homens que eram negligenciados por aquela sociedade
que o caráter dele era de Deus e que eles poderiam ser um grande exército com integridade, com poder, com ousadia, com estratégia, porque Deus era na vida de Davi, e Davi era um grande guerreiro, um grande estrategista, e ele era um homem segundo o coração de Deus. Sabe o que o Senhor ministra no meu coração? Você serve para contaminar, porque a sua essência boa vai passar para os outros, porque você é de Deus. Era exatamente isso que Davi fez. Ele transformou aquele povo que ninguém dava nada num exército tão forte, com uma estratégia militar tão boa, que não tinha um exército igual o de Davi. E o que eu acho mais interessante ainda é que essa estratégia militar, essa inteligência, esse poder de liderança veio do próprio Deus. Porque o verdadeiro líder, ele desenvolve em você aquilo de bom. O verdadeiro líder desenvolve em você as suas habilidades, as suas competências, mas o verdadeiro líder bom, ele vai desenvolver as coisas boas que existem dentro de você e que às vezes você nem sabe. Sabe quem que vai pôr para fora? Esse líder levantado por Deus, um homem segundo o coração de Deus. Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas ele preferiu não colocar a mão. Sabe o que Deus mostra? Não coloca a mão naqueles que se levantaram contra você. Não age com a mesma ira. Não age com o mesmo ódio. Não age com a mesma inveja. Não haja, porque você é alguém diferenciado. Você é alguém segundo o coração de Deus. Sabe como que foi o fim de Saul? A arrogância de Saul era tão grande que ele se matou. Ele se matou. Tem inimigos que eles mesmos vão se degladiar entre si. E eles vão sair do nosso caminho. Mas não vai ser nós que vamos colocá-los. Vai ser eles mesmos que vão dar um fim neles mesmos. Porque toda vez que alguém se levanta contra aquele que o Senhor escolheu, não é você que vai advogar a sua causa. É o próprio Deus que toma para si. Então não coloque a mão. Não fale mal da liderança. Não fale mal daquele que te negligencia. Daquele que não reconhece o seu talento, o seu dom, o seu chamado. Mas no momento certo, essas próprias pessoas vão vir diante de você, reconhecendo que as habilidades que você tem é exatamente essas que elas estão precisando. Foi assim na vida de Jefté. Saul, ele não teve a simplicidade e a humildade de reconhecer as características de Davi. Aqui também tem uma verdade escondida. Existem momentos que tem líderes que não vão reconhecer. Daí é válido você sair. Daí é válido. Melhor você sair em rumo ao seu destino profético do que você confrontar esse líder, do que você ir para cima e ele tentar te matar publicamente, ou te ferir, ou te humilhar. Davi preferiu fugir. Nós temos que ser inteligentes o suficiente para decidir qual é a estratégia. Qual é a maneira que o Senhor vai querer a nossa postura. E no momento certo, o Senhor vai colocar você diante daquilo que Ele reservou para você. Jefté voltou para Israel como um comandante militar e como um juiz, não mais como um filho da prostituta. Davi
assumiu seu trono diante da nação de Israel, tido como o homem segundo o coração de Deus, com um reinado brilhante. José virou líder no Egito, ele sendo só o segundo mais importante. O que foi, amor? Então, todos esses homens tiveram característica que o próprio Deus colocou neles para poder ir de rumo ao seu destino profético. Independente da circunstância, confia no Senhor, que Ele vai te direcionar para aquilo que Ele tem para a sua vida. Amém? Já deu a hora, amor? 51 minutos. Gente, eu tô 51 minutos pregando para vocês. Deus abençoe. Eu vou orar, senão fica muito cansativo. Não para mim. Eu poderia ficar aqui ministrando. Eu amo falar de Deus. Eu amo falar, mas às vezes eu compartilho esse vídeo nos grupos, uma ministração muito longa, enjoa as pessoas para assistir ao vivo, é legal. E eu queria orar pela sua vida. Eu quero conhecer você que está aí, ó. Tem a Fran, tem o Maurício, tem a Gabriele, minha nora querida. Beijo, te amo. Quem mais, amor? Tem a Tami. Quem mais? A Fran, a Priscila, Andressa, Kátia, Ellen, a Tami tá aí também, Clau Ribeiro. Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou orar e vou deixar salva essa live e eu quero que você compartilhe ela para abençoar outras vidas. Em setembro a gente vai ter novidade e logo em breve eu vou manifestar essa novidade para vocês, tá bom? Eu também tenho um Instagram, no Instagram me procura lá, tem bastante conteúdo. É Evangelista Cleide Franco, tá bom? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, aqui estão as pessoas, Pai, que o Senhor colocou para receber essa ministração. Que o Senhor, Pai amado, venha trazer todo esse entendimento dessa palavra e que nada se perca, Pai. Que elas possam ser direcionadas pelo Teu Espírito Santo, diante de decisões difíceis, diante de rejeição, mas que acima de tudo elas venham guardar a fé dela, acreditando que o Senhor é com elas, Pai. Pai, cobre com o Teu santo sangue, coloca um exército de anjos para livrar, para cuidar, Pai, em nome de Jesus. E sobre os acamados eu libero uma unção de cura, que o Senhor venha entrar com o Teu poder, com a Tua providência, com a Tua glória, com a Tua unção. Pai, cerca cada um com Teus anjos, Pai. Pai, levanta os caídos, Senhor. Dá ousadia para aqueles que foram feridos dentro das suas caminhadas, Senhor. Que o Senhor venha desenvolver as habilidades, os dons e os talentos daqueles que o Senhor entregou. Que nenhuma rejeição venha ter poder de paralisá-los. Que nenhuma mentira vai ter poder de paralisá-los. Pelo contrário, que eles venham experimentar a manifestação do Teu poder, do Teu Espírito, encorajando eles para o futuro que o Senhor estabeleceu, em nome de Jesus, amém. Um beijo no coração. Depois compartilha essa live, me procura no Instagram e a gente tá junto, guerreando para a obra do Senhor, amém? Fiquem com Deus.